MSD previu informação até você. Estou aqui com o futuro deputado, quem sabe, do Mato Grosso do Sul, Levizinho Dias, e João Carlos Silva, que é um colunista de política muito sábio, que tem uma leitura muito inteligente da política, do cenário público do nosso estado, para a gente poder falar de política. A última vez que o João esteve aqui deu uma audiência bem interessante, que não é só volume de audiência, mas como as pessoas também repercutem aquela informação. E como eu sempre falo aqui no MSD, a gente não vem para falar sobre verdades, mas para discutir sobre a realidade e a partir de um ponto de vista de encontro, a gente falar sobre soluções do Mato Grosso do Sul. Levizinho, eu até adiantei um pouquinho, não fiz suspense, você é um potencial candidato, claro, vai passar por prévias a partir de que você for enfrentar esse desafio, mas é alguém da renovação que não saiu candidato ainda. O Mato Grosso do Sul, como muitas regiões do Brasil, está cansado da política com outras ideologias, vai ver gente que já se candidatou e tomou tombo, que vai continuar tentando, buscando ideias novas, e gente que vai estar aparecendo com um cenário novo, como é o seu caso. O que te motivou a buscar essa encrenca, né? Que é entrar para a política? Você que é filho do Levi Dias, que governou Campo Grande, teve uma ótima passagem, e às vezes quem é filho de peixe tem aquele peso do nome do pai, você é você, ele é ele. Então você também tem muito a agregar, até pela sua própria história, né? Que a gente tá falando aqui. Carrega um pouquinho da responsabilidade, né? Ele tem influência nisso? Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, né, que você está dando para a gente poder falar um pouquinho aqui. Dizer que, claro, existe uma influência, existe uma coisa no sangue, existe uma coisa que corre nas veias da gente, que é o gosto, a paixão pela política, né? Mas eu, hoje com 35 anos, não me vi até esse momento candidato, não entrei na política até o momento, por uma questão que eu era empresário da casa de setores de bares e restaurantes, tive algumas franquias em Campo Grande, e a nossa família, o grupo familiar nosso, mexe com agronegócio, né? Suinocultura, bovinocultura de corte. Mas no momento, reuniões familiares, reuniões de grupos de amigos, por que não? Por que não? É um momento de renovação, mas é um momento de renovação sem você perder aquela raiz, aquela sua essência política que foi passada por gerações, pelo seu pai, né? Porque o meu pai foi 2 vezes prefeito de Campo Grande, foi 3 vezes deputado federal. Fez obras decisivas aqui, fez grandes obras, grandes projetos de drenagem, de infraestrutura, Maracaju, educação. Maracaju inteira. Terminou, aposentou-se como senador do estado do Mato Grosso do Sul. Então eu vejo assim que, como renovação, a gente tem que vir para somar. Eu estava numa zona de conforto que eu não precisaria me meter no âmbito político no momento. Mas, como eu digo, o João sabe muito bem disso, grupos pedem que a gente entre no circuito. Por quê? Porque querem gente nova, mas gente que traga nas suas raízes essa força política anteriorana. E como eu tenho um pai, um sobrenome extremamente limpo nisso daí, por que não? A gente vinha fazer uma nova gestão, porque eu quero falar para aqueles jovens, para aquelas pessoas que são desacreditadas da política no momento, que hoje existe uma gama muito grande. E é fácil de jovens desacreditados perderem totalmente assim o rumo, né? Poxa, a política, nossa, como é que tá? Realmente tá feio. Eu acho que aqueles caciques que se sucedem no poder, no parlamento, seus 40 anos de mandato, isso tem que ser renovado, isso tem que ser mudado. Tem que entrar gente nova, tem que entrar gente de sangue novo, tem que entrar gente com novas ideias, novas propostas, e tem que entrar gente que agregue. Eu quero entrar agregando ao agronegócio, agregando ao setor de casas noturnas, de bares e restaurantes, agregando ao que eu posso ajudar. Eu ponho meu nome à disposição nesse momento para somar, se for do intuito das pessoas aceitarem de uma forma de somar. João, essa política que tanta gente fala de renovar, de mudar, de oxigenar, de melhorar, no fundo é uma coisa que você sempre defende. Quando ela precisa dessa transformação, ela bebe uma água que é uma água até antiga, uma fonte que é eterna, que é aquela fonte do coletivo, de grupos,
que não é uma vontade pessoal, que é o que o Levezinho falou, que é um grupo que às vezes empurra, ou uma indignação de um determinado setor, de uma determinada classe da sociedade, de uma determinada área de uma cidade, de um estado. Mas quando toda essa parcela resolve escolher alguém para empurrar, para colocar na política, para colocar nessa representação, não escolhe qualquer um, não escolhe só sobrenome, até porque muitas pessoas têm sobrenome. O fato do Levezinho ter tido uma boa experiência na área empresarial, ter sido bem dedicado nisso, ter alcançado um sucesso muito garantido, muito tranquilo, muito firme no que fez, apesar da idade, né, na década anterior da vida dele, confirma esse credenciamento do que a política de hoje exige? Num estado como o nosso, onde os grandes nomes da política ainda permanecem vivos na memória do eleitor, é uma emergência de interesses importantes. Por quê? O Dr. Levi Dias, todos sabem, os grandes gestores de Campo Grande, não deixou herdeiros políticos. Você como Juvencio, Lúdio, Marcelo. Quando o filho se aproxima da vontade popular, coloca seu nome em disputa para uma apreciação do eleitor, é sinal de que a mudança está chegando na política do Estado, mas com um nome de peso, um nome de prestação de serviço. Isso para todos nós do Mato Grosso do Sul é muito importante. Por quê? Porque nós temos aqui a cultura política, aquela cultura bovina ainda, nós não fugimos dela. Nós não temos assim um grande peso eleitoral a nível nacional, eu sempre debati isso, porque candidato a presidente não quer vir no Mato Grosso do Sul pegar votos, porque aqui tem 2 milhões de votos, coisa pouca, então não interessa. Então nós temos que colocar a nossa política, as raízes que nós temos em prática, difundir ideias, soluções, programas de governo, desenvolvimento para que nós possamos crescer. A partir do momento que a gente começa a crescer politicamente no seio nacional e no seio local nosso, com certeza alcançaremos identidade. Quando se olha a economia, numa visão fria, tem gente que vai segmentar agronegócio, construção civil, indústria, e aí cada coisa funciona por si só. Na hora que você faz o dado, você separa na planilha e vai ver que um gerou tantos empregos, outro gerou X empregos, um está com participação no PIB de um jeito, outro do outro. Porém, na vida real, essa vida real que eu participo, que você participa, que o João, que a pessoa que está assistindo, o empreendedor, você é um empreendedor, foi testado nisso, ele participa de vários setores da economia. Tanto é que você atuou no ramo do agronegócio e na questão dos baristas, né? Ao mesmo tempo. Talvez até o dinheiro, a expertise do agronegócio, a liderança te permitiu empregar ou buscar aprender, né, e ter competitividade em um outro setor. Isso é muito comum no Mato Grosso do Sul, onde um setor rico, pujante do agronegócio, ele até ajuda também na velocidade do comércio de crescimento. Quando ele vai mal, tudo trava no Mato Grosso do Sul. Sim. E tem gente que fala que a economia do Mato Grosso do Sul é fraca, é ruim, mas não é ruim. Ela tem interdependência. O que o agronegócio, que é um setor que infelizmente toda hora ele tem que ficar pedindo respeito, e não deveria, porque ele segura a balança comercial do nosso país, te ensinou para você levar para a experiência de comércio. Que eu sei que você foi muito testado também em outras expertises que no comércio existe, como a questão do atendimento. Sim, você tocou num ponto crucial, que eu costumo dizer muito, digo muito para o João, digo muito para as pessoas isso. O que a população em geral tem que entender, a dona de casa que está nos assistindo, aquela pessoa, seja de qualquer classe, tem que entender é que se não existir o agronegócio, vamos falar de uma forma mais assim popular, se não existir o homem do campo, a pessoa não toma café da manhã, a pessoa não almoça e a pessoa não janta. Como que ela vai dar sequência na vida dela se ela não toma café da manhã, não almoça e não janta? Então o agronegócio é o primeiro setor, é o setor básico, né? É onde se produz o grão, é onde se produz a carne, é onde se produz o leite, é onde se produz o queijo. E aí eu, como um dono de bar e restaurante, do que eu preciso? Eu preciso ir no Ceasa comprar meu hortifruti, né? Eu preciso comprar carne, né? Eu preciso comprar cereais, eu preciso comprar queijo da porção que sai. Que seja, então, é nisso que você aprende, que você depende da vida do homem do campo.
E o nosso estado, por ser um estado focado em... Tá maravilhoso, né? Você vê soja tomando conta para todo lado. 90% das exportações do Mato Grosso do Sul são relacionadas ao agronegócio. Então, se não me engano. o nosso estado presta um serviço para o Brasil de uma forma incrível. E do Brasil para o Brasil e para o mundo, pelas exportações, né? Próprias de carnes que a gente tem, de carne suína, carne bovina, carne de frango, né? Então eu acho assim, de fundamental importância na balança comercial o setor do agronegócio. E o que eu aprendi no setor de bares e restaurantes, que foi muito gostoso, muito legal, foi que existiu uma política voluntária, verdadeira e cristalina ali. De relacionamento. De relacionamentos. Eu criei um vínculo de amizade, um rol de amizade muito grande, que eu fui dono por 10 anos de uma das casas noturnas de Campo Grande de maior prestígio na Avenida Afonso Pena. Não vamos citar nomes aqui por questões comerciais. Mas então ali eu aprendi muito. Isso estava estritamente ligado à sustentabilidade do teu negócio, ao sucesso dele? Você diz ao atendimento, a capacidade de você gerar esse relacionamento? Com certeza. E você converter isso em... A expectativa do público que ia naquele local era uma expectativa focada naquilo. E eu tentei incluir no nosso negócio, e funcionou por 10 anos, porque a nossa produção grande de suíno familiar é a carne suína, porque a carne suína ela é consumida no Brasil 13 kg per capita ano, enquanto na Rússia é consumido 92 kg per capita ano. Então eu tentei introduzir esse conceito tal qual foi, mas a vida noturna realmente cansa, a gente casa, tem filhos, né? E passa a ser uma página virada na nossa vida. Então agora eu tenho todo o vigor, a força, a vontade, o calor de tentar ajudar de uma outra forma que é essa que a gente está falando. Entendi. João, o Levizinho tem um temperamento muito parecido com o Levi Dias. Para quem é mais antigo aí, vai conseguir fazer essa correlação. Quem é mais novo não conheceu o Levi era um cara de uma voz branda, mansa, mas um cara de projeto e um articulador muito definitivo naquilo que ele fazia, tanto é que por isso que conseguiu ter resultado em obras no Brasil, que naquela época a escassez de recursos talvez fosse até mais gritante do que hoje. Isso que o Levizinho fala, de você ver na ponta a produção acontecer e ela precisar de uma vazão no comércio, na geração de empregos, sem política pública a coisa não vai. Por exemplo, a suinocultura no Paraná ela tem uma diversidade na agricultura familiar muito mais forte que aqui. E aqui a gente tem assentamento para burro. Por que não acontece? Por que não aconteceu nesse governo Reinaldo Zambujo, que é um homem do campo? O Reinaldo veio do campo, veio de Maracaju, que é uma cidade talvez o maior polo agrícola do Mato Grosso do Sul, e vai ser um dia do centro-oeste do Brasil. Mais rico. Todo segmento comercial empresarial precisa de vontade pública. Você vê que o turismo não tem vontade pública. Se tivesse vontade pública, não estaria estagnado do jeito que está hoje a nível municipal e estadual. Estaria crescendo, porque qualquer cidadezinha de 20, 30 mil habitantes no Brasil está muito mais avançado no turismo que Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande, inclusive. O agronegócio. O agronegócio, você tem grandes produções de milho, de soja, de algodão, que não tem, às vezes, o agricultor, o pecuarista, ou a pessoa ligada ao agronegócio, aquele apoio sedimentado do governo. Que não é só taxar tributos essencialmente altos, encargos sociais, você tem que trazer para perto de você o produtor rural, escutar os seus problemas e abrir portas, frentes, e com isso você dá musculatura ao emprego, a renda, você aumenta suporte técnico, capitalização, uma série de coisas. E isso não acontece muitas das vezes no Mato Grosso do Sul. O governo Reinaldo é um governo moldado no agronegócio. Isso é o carimbo do agronegócio, o governo do Reinaldo. Agora, o Reinaldo precisaria muito do seu corpo técnico jogar suas ideias para o campo na prática. Trazer para perto de si o segmento do agronegócio. Porque o agronegócio hoje está todo dividido. Ele antes era todo Reinaldo, hoje ele está dividido. É culpa essencialmente do governador? Talvez não seja. Talvez seja uma articulação política para esse segmento que não tem. Entendi. Mas na Assembleia, por exemplo, aí eu faço a pergunta para o Levizinho, que pode estar, de repente, daqui a 2019 na Assembleia. Essa articulação política, que isso dá trabalho, que envolve conversar com pessoas, igual você falou do atendimento,
no bar, na casa noturna, tudo. Essa articulação política, ela exige um pouco de ímpeto, de vontade de ainda fazer as coisas. Para quem está lá há muito tempo, e aí nós temos alguns deputados que estão já fazendo hora extra, fica um pouquinho, dá a impressão que fica um pouquinho cansativo gastar tempo nisso, e as coisas vão acontecendo, o Estado vai ficando do mesmo jeito por conta dessa, não vamos dizer preguiça, mas essa morosidade que acaba tendo, da própria motivação do parlamentar, que alguém jovem já vai entrar com gás e, se tiver muito bem orientado, vai utilizar esse gás de uma maneira muito produtiva, muito decisiva para o Estado? Olha, Danilo, vou te dizer uma coisa, não posso falar por pessoas que já estão lá há bastante tempo. Creio que tem gente que tem muito a dar ainda. Né? Sim. Não é questão de idade, não é questão de tempo, mas é o gás que o cara está apresentando. É lógico. A gente vem com todo o gás, com toda a vontade de poder entrar batendo, desculpe o termo assim, mas batendo para arregaçar. Juntar um grupo de jovens deputados, quem sabe, que eu acho que vai ter uma renovação grande. E, como o João estava dizendo, o governo do Reinaldo é um governo pautado no agronegócio. Poxa, eu tenho transportadora, eu puxo grãos para nossa suinocultura, né? Então você vê, Fundersul, Full Rural, com transporte de animais vivos também, pedágio, diesel com uma alíquota de imposto alta, ou seja, tem muita coisa para ser negociada, para colocar em pauta aí, porque a gente também precisa respirar, né? Que envolve custo de produção. Lógico, queira ou não queira, a gente dá mais de 100 empregos numa propriedade pequena como a nossa, vamos dizer assim, pequena em termos de, né? Existem propriedades, você pega São Gabriel, a quantidade de suinocultores que tem, a própria cooperativa que lá existe, o frigorífico da Aurora, são muita gente que gera muito emprego, muito negócio, que precisa de uma voz, precisa de alguém que faça a interlocução ali, porque os custos nossos são altos. Levizinho, você como cidadão, porque antes do empresário, antes do pré-candidato ao parlamento do Mato Grosso do Sul, você é um cidadão, como todos nós. Essa briga que aconteceu aqui em Campo Grande, esse projeto de transformar Campo Grande numa cidade do Paraguai, que aconteceu nos últimos 4 anos, influenciou muito na descrença da política e do próprio funcionamento do comércio, do turismo. Você acha que isso afetou sensivelmente, assim, com feridas profundas o Campo Grandense? Porque o Campo Grandense é o público que você vai dialogar primeiramente, né? Claro. Talvez numa campanha. Claro. Você sente isso? O Olha, pessoal machucado? Eu posso te dizer assim, sem sombra de dúvida, olhando no fundo do olho de quem está nos assistindo, que teve um impacto profundo, sim, no setor de comércio, no setor na rede hoteleira, nos bares, restaurantes e afins, casas noturnas. Falo aqui porque conheço alguns donos de casas noturnas muito famosas, conhecidas, e que eu quero poder falar para eles. Teve um impacto, agora sem fazer apologia a ninguém, porque eu não tenho ainda partido, definição nenhuma, mas eu acho que o Marquinho está tentando. Ele tenta resgatar o orgulho do Campo Grandense, a referência de grandeza que a gente fez tanto aqui ser decisivo Tenta que vocês veem que o doutor André, como prefeito, construiu o autódromo, tinham eventos aqui, então o Marquinho trouxe de novo agora a Copa Truck, isso incendeia o setor hoteleiro, incendeia o setor de bares e restaurantes, que era o meu caso, por exemplo, que bombava. Então esse tipo de evento tem que ter paulatinamente, shows. Eu acho que a exposição, o presidente da Crisul teve um baita de um mérito, porque ele conseguiu fazer da exposição um baita de um acontecimento. Eu sou do agronegócio, mas estive na exposição também como um espectador. Sim, sim. Então, eu acho que o Marquinhos está tentando reacender isso daí. Da parte do governo, eu acho assim que está muito quieto, mas que impactou sim, com certeza.
Porque se a gente não trabalhar esse orgulho, que é o que você vai acabar trazendo por conta da história do teu pai, que envolve também teu nome, envolve talvez o que faz mexer com você a política, esse orgulho pela política, esse orgulho de ser campograndense, de fazer a diferença, de tornar aqui uma cidade que vamos botar assim, que manda no estado, que tem proeminência no Brasil, fica difícil os negócios acontecerem, a geração de emprego e renda acontecer também, né? Fica difícil. Só para mim não perder o foco do que eu estava dizendo, a gente fez reuniões com amigos de vários setores do comércio, né? Setores da área de combustíveis, setores da área de bares e restaurantes. Então tá todo mundo sem pai e sem mãe, sabe? O pessoal tá realmente desacreditado do político. É difícil um político chegar lá e passar pro cara uma credibilidade. E isso, qualquer político, qualquer presidente, não é só que tem mandato. Então eu não sou político, estou falando aqui como um empresário, uma pessoa que não tem um cargo público. Então essa visão que tem que mudar, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. A gente que é empresário que está nessa terra, poxa, eu não gosto de ver o Brasil falando ainda do Mato Grosso do Sul como Mato Grosso. Eu não gosto de ver ainda o Brasil falando que no Mato Grosso do Sul o único polo turístico que tem é Bonito. Eu acho que Campo Grande tem muita coisa a dar, como o resto do estado, Dourados, até porque você deve ter acontecido contigo, pelas conversas que você tinha, às vezes atendendo alguém, quando vinha alguém de fora, a pessoa quando vem para Campo Grande, ela se encanta com a estrutura da cidade, com a Afonso Pena ou outras ruas. Com certeza. Só que isso parece que fora daqui não tem uma propaganda, alguma coisa que trabalhe isso, né? Com certeza. Eu tenho um amigo meu que veio de Maringá agora e gostou tanto da cidade que já abriu 4 lojas. Ele tem uma fábrica, indústria de jeans lá no Paraná e agora ele veio, já tem 4 lojas no centro de Campo Grande. Então, mas o que o cara precisa? O cara precisa de um empurrãozinho, o cara precisa de uma ajuda, né? A gente necessita de um respaldo. E nisso que a gente quer ajudar. Entendi. João, o Mato Grosso do Sul, esse Mato Grosso do Sul que nós vivemos hoje, ele não dá muita atenção para o futuro. É um Mato Grosso do Sul muito reativo, que vive o presente, que mal consegue dar conta numa crise dessa história do boi de papel. E a gente não sabe nem como vai ser o começo do ano que vem. Isso é triste porque esperava-se muito desse governo. É um governo de um cara que tem um discurso forte, um discurso firme, mas ele sozinho, só vontade não faz as coisas, né? E essa crise ela vem muito forte. Ela está pesada, está na CPI aqui, mas principalmente dependendo do que acontecer em Brasília, foi aquela que a gente teve uma conversa em maio, pode pegar o Mato Grosso do Sul e virar do avesso, que seria péssimo para o nosso estado. Você, olhando esse cenário, você acha que nesse ano ainda pode acontecer uma reviravolta do que envolve a delação premiada da JBS, que teria influência direta aqui, talvez muito mais forte que a CPI? Nós temos 2 ou 3 delações que estão em curso, né? Sim. Elas vão virar público ainda. Bomba relógio, né? Bomba relógio. Ninguém sabe o que tem nessas delações. Quem será atingido, qual estado será atingido, qual governo será atingido. Então, o sinal de alerta está ligado no Brasil inteiro, inclusive no Mato Grosso do Sul. Nós teremos um desempenho político eleitoral durante o ano, dependendo das eleições, do resultado delas. Que a justiça está em cima, está cobrando, a opinião pública está atenta, 24 horas cobrando as questões com relação aos políticos, e a degradação política do gestor público é muito grande diante de tudo que está acontecendo. Isso será um medidor de temperatura na eleição de 2018, onde muitos podem não se reeleger, muitos não se elegerem por conta de N detalhes de delações, muitas caras novas encontrando respaldo na população com um discurso diferente, e todos eles envolvidos nas delações, que parece que demoram acho que 2 a 3 anos ainda, para pegarem todos os culpados e atingir a pena. Isso é ruim para o segmento da economia nacional, que nós estamos pagando o alto preço disso tudo. A Eletrobras, retomado, né? Sim, a Eletrobras será privatizada com um custo operacional de 38 de caixa absurdo. Quer dizer, isso no país, quer dizer, o país está se degradando na sua economia por conta das coisas políticas que ocorreram. Nós, no Mato Grosso do Sul, não estamos vivendo isso não.
Porque nós aqui temos N situações que podem culminar com a saída de muitos políticos do cenário por conta das eleições. E saindo do cenário, caras novos aparecem, mexem com o eleitor e o eleitor resolve mudar. Para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer os dois pela visita, acho que engrandece muito o projeto, que é um projeto que está piloto aí, né, esse ano. Mas, Levizinho, muita gente, igual a você, o cidadão, ele fica ali na beira do campo e com medo de entrar na política, porque a política hoje em dia está virando um assassinato de reputações, né? O cara entra, ele pode nem ser culpado por conta de uma guerra ideológica, acaba pagando caro, a família também sofre em cima disso, e às vezes a condenação não veio de uma forma como a justiça tem que fazer até as coisas até o final. O ex-governador André Puccinelli, que chegou aos atos na Zeleira, ele paga um preço por conta de um ordenador de despesas dele, de uma secretaria importante, que ali possa ter ocorrido um esquema, né, que isso tudo cabe a terminar a operação, averiguar. Mas numa empresa, assim como na gestão pública, você não tem o controle absoluto de tudo. Se tivesse, era por um dashboard que você governava, você não governava com pessoas, né, e as pessoas elas erram. Isso é comum. E aí está aí o André Puccinelli, que fez um mandato histórico na prefeitura de Campo Grande, pagando um preço de julgamento de algo que não tem a prova ainda concluída. Fez um mandato muito importante nas dois ciclos dele no governo do estado, principalmente o segundo, que foi muito difícil, e ele teve a humildade de colocar o presidente Dilma, que era do partido rival ainda aqui, como decisivo, para segurar o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso do Sul aguentar um ritmo de crescimento, apesar da dificuldade que tinha aqui, pagando esse preço. Eu falo dele, mas outros políticos também passam por isso. E ele até tem tirado de letra isso. O que a gente viu nesse ano, agora recentemente, foi até brincadeiras na hora de abordar ele numa entrevista, assim, naquela situação da tornozeleira, as pessoas esquecendo talvez com quem que estavam falando, e é muito importante a gente respeitar as histórias das pessoas, ainda mais quem construiu uma história. Você não tem medo disso? Não se preocupa? Alguém não falou isso para você? Ou teu pai falou, olha, política hoje está difícil, a rede social ela tornou tudo mais imediato. Ou, no caso, a vontade daquilo que você pode transformar. Claro que você não vai transformar sozinho. Ela te empurra mais do que esse medo. Danilo, é claro que a gente ouve isso muito. Meu pai me falou muito isso. A política hoje não é mais da minha época, meu filho. A política hoje está muito diferenciada, está muito corrompível, está muito corrompida. Existem um conjunto grande de pessoas que... Ela é voltada mais para destruir do que para construir? Você sente isso? Tipo assim, vamos dizer assim, o parlamento todo, pega Brasília, a Câmara, né? Que os cidadãos veem? Que todo mundo lá não tem uma pessoa que salva. Sim. Então a gente ouve muito isso. Mas a minha vontade de poder fazer é maior, porque o que muitas pessoas vão buscar lá, se é que me entendem, eu já tenho, eu não preciso. Eu não estou preocupado com isso atrás da política. Eu estou preocupado com a política para crescer, para construir. Não vou precisar da política como um meio de sobrevivência, um meio de subsistência. Então, não me preocupa essa parte. Quanto ao que você disse do Dr. André e tal, nada foi comprovado contra ele. Ele foi um baita de um gestor. Eu participei um pouquinho, que eu estava no começo, a gente tinha um interesse de montar uma indústria frigorífica de suínos aqui. Então eu tive uma viagem internacional com ele, conheci ele um pouquinho. É um baita de um cara trabalhador, é um cara que tem um mérito assim, é uma mente brilhante, sabe? Então a gente não sabe o que dizer até que se julgue. Também não estou falando nada aqui querendo defender ou querendo puxar para um lado ou para o outro. Mas é que a gente não pode, o que está acontecendo muito isso é essa inversão. Parece que quando a gente resolve não julgar, é como se estivesse abonando. Peraí, ele é inocente, tem que ser prova o contrário. Tanto ele quanto outros que estão nessa situação. Né? E não dá para botar tudo no mesmo balaio, entendendo uma história que é extremamente complexa, de uma maneira superficial. Não dá. Senão a justiça conseguiria resolver isso num palito. Lógico.
Porque ele tem uma série de pessoas abaixo dele ali que tomam atitudes, que são delegados, né, a fazerem coisas. Mas que, respondendo a sua pergunta, de fato, existe o medo, existe aquela... Você vai ser julgado, você vai cair como aquele deputado... A vala comum, né? A vala comum, mas não é isso que eu busco, eu acho que eu posso somar muito mais e minha vontade de fazer é muito maior. Isso que me impulsiona a seguir esse caminho. Com relação aos pessimistas, né, que existem em qualquer ramo, nesses outros ramos de atuação, tanto no agronegócio, quando você atuou, quanto também na questão de uma casa no país, também já chegou a ouvir falar, olha, esse ano que vem vai ser difícil, o movimento vai cair, logo você vai fechar, claro. E aí você sempre driblava isso com... você vai tomar tal atitude? Não, essa atitude aí, bicho, você vai perder tudo fazendo isso. Você ouve falar, claro. Aí tem que filtrar e tomar dourados, investir aqui, né? Então você tem que lidar com isso. Isso é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Eu acho que você ser político hoje em dia, todo dia você tem que administrar de uma forma assim, o cara tem que ter pulso firme para aquilo ali. Tem que ter vontade, tem que gostar. Porque não é simples, não é fácil e não e a pessoa não pode entrar lá achando que é um mar de rosa, porque não tem nada a ver com isso. Perfeito. Para colocar aqui o ponto final nessa conversa, João, a política ela não pode ser muito pessoal, né? Tanto o ímpeto de quem está fazendo ela, quanto a discussão, nunca pode cair muito no nível pessoal, senão ela empobrece. Ela tem que ser um nível maior, coletivo, mais altruísta. Nosso colega aqui é um cara suave, ele tem um discurso que conversa, ele sabe lidar com a situação, já liderou equipe, né, onde ele trabalhou. Essa política para construir daqui para frente, que é o que a gente está precisando construir, parar de só ficar destruindo ou ficar impedindo destruição, ela precisa de articuladores com esse nível de habilidade, seja o Levizinho, seja quem estiver vindo. Não aquele, porque hoje em dia está muito a política do isentão, né? Nos locais, o cara vem dar o discurso dele, faz até um discurso bonito, se prepara, mas aquilo ali totalmente às vezes desconexo, né? Tancredo deu certo porque era articulado, fazer articulação política de bastidores. Hoje nós não temos esse perfil de políticos que cuidam dos bastidores como um jogo de xadrez, fazendo aquela política de pé de ouvido. Hoje é muito raro isso. Se não fosse raro, não aconteceria essas coisas todas que estão acontecendo no país. Sim. A política é um comércio. A articulação política, e o Levizinho aprendeu em casa que o pai era um articulador primaço. Ele e Pedro Oceano, ambos eram mentes canalha, pessoas que sabiam mexer no tabuleiro de xadrez. Fernando Corrêa da Costa, Demóstenes Martins, Arnaldo Estevam de Figueiredo. E vale até dizer, olha como que a vida é engraçada, o Levi foi escolhido para a política muito cedo. Muito cedo. O Levi participou da USP e tudo, e foi escolhido ali, pensado cedo. O primeiro mandato dele foi com 34 anos de idade. Da personalidade, né? E que é parecido também. E ganhou uma eleição em Campo Grande, a primeira dele, quando todos achavam que não ganharia. E depois começou a galgar postos políticos importantíssimos. E é o responsável pela Campo Grande de hoje. Se não fosse Levi, Marcelo, Canário e até o próprio André, Campo Grande não seria o que é hoje. Então, a política de bastidores é importante no Estado, no Brasil, para que outras pessoas possam colocar na mesa as suas habilidades e trazer com isso o eleitor. Resgatar um pouco do eleitor que está abandonado, esquecido pela classe política e, infelizmente, muito triste com o que está acontecendo. Então hoje, caras novas com habilidade, com certeza terão muito futuro dentro de um cenário no Brasil de uma limpeza na política generalizada. Olha, MS Dia Preview, eu vou falar a informação até você, mas para ano que vem, para daqui para frente, tenta refletir que política e nada na vida muda no grito, é muito na base da conversa, às vezes a conversa ao pé do ouvido ou uma conversa de que você consiga convencer a outra pessoa. Talvez o Levi foi o Levi, o Pedrocian, o eterno Pedrocian, foi o Pedrocian, ou também o Dr. Wilson, que sabiam convencer, em cima desse convencimento a gente trazer progresso. Um abraço, ficamos por aqui.